aqui com polêmica. Amém, Jesus? O uso do véu na igreja de Corintos. Rapaz, hein? Meu Deus. O Senhor nos dê sabedoria. Amém? Irmãos, toda vez que você for estudar a Bíblia, porque não adianta você querer conhecer a Deus, não adianta você querer ter intimidade com Deus, sem antes saber sobre Ele. Amém? Primeiro nós estudamos a Bíblia, sabemos sobre Ele, para depois nós termos essa comunhão com Ele e poder chegar na presença dEle. Todo estudo bíblico precisa seguir algumas regras. A primeira regra é para quem foi escrito. Amém? Então você tem um livro na sua mão que levou 1.600 anos para ser escrito, por mais de 40 pessoas, cheio do Espírito Santo, né? E por vários territórios do mundo, tá? Então, a primeira pergunta, para quem foi escrito isso? Primeira pergunta, para quem? Aí você tem que estudar e procurar, dentro do seu estudo, saber para quem Paulo estava escrevendo. Segundo, para que ele escreveu? Por que Paulo escreveu a carta aos Coríntios? Amém? Terceiro, que cultura havia na época? Tá? Porque não adianta nós aqui no hemisfério sul, né, Brasil, querer pregar e exigir das pessoas uma cultura que era do Oriente Médio, de mais de 2.500 anos atrás. Tá? Aí você fala assim, mas pastor, mas está na Bíblia. Cultura é uma coisa, doutrina é outra. Amém? Obedecer a palavra é uma coisa. A cultura por detrás disso, nós temos que relevar. Porque senão nós não vamos conseguir ganhar ninguém para Jesus. Para que você entenda isso de uma maneira clara, Paulo disse, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. O que Paulo fazia? Paulo entrava na cultura dos judeus para ganhar os judeus. Me fiz de gentil para ganhar os gentios. O que Paulo fazia? Entrava na cultura dos gentios para ganhar os gentios. Então não adianta trazer cultura lá do Oriente Médio, de Israel, para aqui para o Brasil, para mim ganhar a gente aqui. Eu não consigo. Eu tenho que ser usado por Deus, ter a sabedoria do Espírito Santo para usar a cultura brasileira para ganhar os brasileiros para Jesus. Amém? Alguma dúvida? Então preste atenção nisso. Vai pregar, vai estudar a Bíblia. Amém? Quando foi escrito isso, para quem foi escrito isso, qual era a cultura da época, para que você não caia em contradições, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então são algumas ferramentas que nós temos que usar para poder fazer um estudo bem detalhado da Bíblia, tá? Nós vamos entrar num tema polêmico aqui, e esse capítulo 11, esses primeiros versículos aqui, é a base da igreja cristã do Brasil, dentro do nosso país, tá? Então, é um versículo que eles fecham muito, que eles debatem muito, amém? E depois eu vou dar meu parecer sobre a igreja cristã do Brasil, né? Sobre a igreja cristã do Brasil, isso mesmo. Eu ia falar cristã do Brasil no Brasil, é claro que é do Brasil, né? Amém? Vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha como é que Paulo começa falando. Seja os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, quando ele recebeu o Evangelho, Paulo incorporou isso. Há pessoas que vivem o Evangelho superficialmente. Há outras pessoas que vivem o Evangelho, se você mandá-la viver, você tem que fazer isso, ela vai e faz. Mas não faz por livre e espontânea vontade. Não faz por atitude própria. Amém? Às vezes é empurrada, é mandada.
E muitas vezes faz sem querer fazer. Paulo, ele incorporou o evangelho. No entanto que ele incorporou o evangelho de tal maneira que ele manda as pessoas imitarem a ele, porque ele imita a Cristo. Olha para você ver, né, a confiança de Paulo. Paulo tinha uma confiança tão grande no que ele estava fazendo e tinha uma consciência tão grande do que ele estava fazendo era o certo, era o que Jesus queria, que ele manda imitá-lo. Essa é uma certeza que nós temos que ter. Crente que anda neste mundo sem certeza, irmão, sem certeza, é complicado. Então, nós estamos sujeitos a tudo debaixo desse céu. Tudo. Nós estamos sujeitos. Só que muitas das vezes, quando alguma coisa que é pela visão daquela pessoa é ruim, acontece, a pessoa já põe uma vírgula ali. Nossa, o que eu fiz para Deus? O que eu fiz para Deus? Eu vou ser sincero para os irmãos, vai fazer um mês mais ou menos, eu estou no zóio do furacão. Mas no zóio do furacão mesmo, irmão. É burdoada para tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Se um dia eu sentar aqui e contar para os irmãos o que está acontecendo com a minha vida agora nesses últimos meses agora, o irmão começa a chorar junto comigo. Não, começa a chorar junto comigo, pastor, com dó do senhor. Com dó do senhor. Mas o que me motiva a estar aqui feliz, alegre, dando risada, pregando a palavra? O que me motiva? A minha confiança que eu tenho em Cristo. Aí eu falei para pastor esses dias, pastora do céu, eu estou no zóio de furacão, o negócio tá feio do meu lado. Meu Deus do céu, essa nuvem preta não dissipa logo, não vai embora, não estou vendo a cor do sol, o sol da justiça não raia na minha vida, o que será que está acontecendo? O pastor olhou para mim e falou assim, agora Deus deve estar fazendo alguma coisa de errado. Eu falei, não. Eu falei, tá bom, maravilha. Eu sei que eu estou passando por uma provação. E qual que é o intuito da provação? Levar você a ser aprovado. Amém? Então, depois de uma tempestade, sempre vem a bonança. Todo mundo vai passar por um momento difícil na sua vida, né? Eu já passei por vários. E eu juro para vocês que no meio do ano para lá, eu achava que eu nunca mais ia passar por isso. Lá vem Deus e cata eu de jeito. Bate no meu carro. Meu carro está pronto na oficina, quebra o para-brisa do carro. Quebraram o para-brisa do carro. Os irmãos em Cristo Jesus tem que brigar para os caras pagar o para-brisa. Brigar no modo de dizer, né? Tem que chegar e falar, irmão, pelo amor de Deus, quer que eu sento aqui e abra a Bíblia para você ver qual que é, o que você tem que fazer? Amém, Jesus? E mais umas coisas pessoais. Nossa, irmão, meu Deus do céu. Só Jesus. Mas tudo isso temos que ter a consciência que vai chegar um momento difícil. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai falar da armadura do cristão, ali a armadura da fé. E depois lá no último versículo ele faz, e fazendo tudo isso, ficar firme. Você pode estar de armadura, pode estar vestido direitinho, com a couraça da justiça, né? Calçado com o evangelho da paz, enfim, com a espada, com o escudo da fé, enfim. Mas mesmo assim você tem que ficar firme. Porque os dias maus chegam para todo mundo. E você tem que estar no Cristo Jesus, senão você abandona tudo, irmão. Não se abandona tudo. Amém, Jesus? Então, Paulo, ele passou por isso. Você acha que a vida de Paulo foi tranquila? Não. Prisões, açoites, naufrágios, né? Várias prisões, correntes nas mãos, perseguido pelo seu próprio povo, jurado de morte. Você sabia, irmão? Isso não está na Bíblia, mas os estudos que nós fazemos, Paulo, ele foi decapitado, porque chegou a hora dele. Amém? Jesus falou, Paulo, até aqui, acabou, você vai vir para o céu.
Maravilha. Mas a sentença de Paulo ser decapitado, porque Nero colocou nas costas dele por ter incendiado Roma. Olha só para você ver. Paulo foi decapitado porque colocaram nas costas dele. Nero, próprio homem que meteu fogo em Roma, falou que não foi Paulo, foram os cristãos, que era o líder deles, apóstolo Paulo, que estava em Roma nessa época, que foi a última viagem que ele fez. Ele foi para não voltar mais. E aconteceu todo esse fato, ele foi acusado de ter colocado fogo em Roma. Tá? Isso é estudo paralelo à Bíblia. Tá? Você pega os livros de história, principalmente de Roma, você vai encaixando as coisas e você vê até onde nós chegamos. Amém, Jesus? Então, Paulo sofreu todas essas situações dificílimas, provações em cima de provações. Por que nós não vamos sofrer isso? Por que nós não podemos passar por isso, né? Porque as coisas se modernizaram também as lutas, modernizaram também as dificuldades, né? E se Paulo teve as dificuldades dele lá, nós temos as nossas nos dias de hoje. Então nós passamos por tribulações, passamos por lutas, mas temos que nos manter em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ver então essa situação aqui que Paulo vai falar sobre o véu. E aí, irmão? Será que amanhã, quarta-feira, culto da virada, nós tem que mandar as mulheres botar véu? Sentar de um lado da igreja? Né? Os homens do outro? Será? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como os entreguei. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O que Paulo está ensinando aqui? Hierarquia. Tá? Hierarquia. Quem está entendendo, diga amém. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O que estava acontecendo? Algumas coisas estranhas dentro da igreja. Nós conseguimos identificar aqui já. Amém? Aí Paulo vai dizer: toda a mulher, porém que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, e como se a tivesse rapada. Olha só. Se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquear-se ou raspar-se, que ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem no Senhor. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo,
É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Quem está entendendo, diga amém. Começando, já abriu o leque aí, né? Amém? Se contudo alguém quiser ser polêmico, olha só, se contudo alguém quiser ser polêmico, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Vamos lá. Você leu o que o apóstolo Paulo falou aqui. Amém? O apóstolo Paulo era homem de Deus, sim ou não? Hã? Sim. Então, Paulo falou que a mulher tem que usar véu dentro da igreja. Qual é a mulher aqui que vai usar véu a partir de amanhã? Amém? Deixa eu explicar para vocês. Hoje, nos nossos dias, século 21, há uma inversão de valores. Há uma inversão de valores muito grande. E isso destrói o trabalho de Deus na vida de um casal. Por quê? Como Paulo disse, que o homem é a cabeça da mulher, a cabeça do homem é Cristo e a cabeça de Cristo é Deus. Há uma hierarquia. E essa hierarquia, ela deve ser, por nós cristãos, bem sucedida. Nós não estou dizendo aqui, nem estou assumindo que nós somos machistas e que nós temos que enquadrar nossas mulheres mesmo. Se não fizer, vai para o tronco. Entendeu? Não, não é isso. A mulher, ela tem que ser tratada com respeito, com muito carinho, com muito amor, como o vaso mais frágil. Amém? Mas o que Paulo está dizendo aqui, que a mulher, quando profetizava na igreja, quando ela ia falar alguma coisa na igreja, ela colocava o véu. Paulo está falando que a mulher, ela tem que estar debaixo de autoridade. Não ela ser a própria autoridade. Amém? Então, quando nós... pastor, o senhor é a favor de pastora? Maravilha. Não sou contra. Porque até então, mulher de pastor é o quê? Carrega 50% do seu ministério. O senhor é a favor de pastora, fundadora de ministério? Não. Não. Por quê? Porque isso não é bíblico. Porque a mulher tem que estar debaixo de autoria, ela não pode ser autoridade. Amém? É o que a Bíblia está falando. O que nós estamos vendo hoje? Movimento feministas. Mulheres independentes, que não precisam de homens. É ou não é? Mulheres que estão aí, né, hoje, maravilha, trabalham em qualquer lugar, né? Caminhoneiro, construção civil, dentro de indústrias. Até aí tudo bem. Mas existe um princípio de hierarquia. Amém, Jesus? O homem, ele não precisa maltratar para ter autoridade, para ser autoridade dentro de casa. Ele tem que amar para ser autoridade dentro de casa. Então a mulher, Deus não deu uma mulher para o homem judiar dela. Fala, eu tenho autoridade sobre você, eu vou fazer isso na sua vida, tá entendendo? Do jeito que eu quero. Hoje você só vai comer arroz. Não. Deus deu autoridade para o homem sobre a mulher para cuidar bem da mulher. Amém? Mas naquela época, o Oriente Médio, há 2.500 anos atrás, se até agora a mulher tem que usar turca lá, até nos dias de hoje, né? Tem que usar turca, não pode mostrar o rosto, não pode mostrar o corpo, não pode sair de noite na rua, é assim até hoje lá no Oriente Médio, não era diferente na época de Paulo.
Amém, Jesus? É claro que aqui no Brasil nós temos uma outra visão da mulher, né? Apesar de ser um país ainda que tem muita violência à mulher, feminicídio aumentando a cada dia, né? Estupros acontecendo cada vez em mais alto nível. Quer dizer, tudo isso é uma violência contra a mulher, não deixa de ser, né? Isso tem que acabar? Tem que acabar. Mas aonde acaba isso? Acaba isso quando o homem olha para a Bíblia e vê, não, eu não posso judiar da mulher. Eu tenho que cuidar dela. E quando a mulher olha para o seu marido e fala assim, eu não posso desapontar ele. Eu não posso, né, ofender ele. Eu não posso agredir ele com palavras. Por quê? Porque ele é autoridade dentro da minha casa. Amém, Jesus? Então o véu era colocado sobre a cabeça da mulher, porque quando a mulher colocava o véu sobre a cabeça ali na igreja, e ela profetizava, ela estava falando, olha, eu estou aqui, Deus está me mandando falar isso, mas eu estou sobre a autoridade do meu marido. Eu não estou indo além dele. Eu não estou querendo me igualar a ele. Eu estou sobre a autoridade. No entanto, o homem, ele não cobria a cabeça, porque o homem era a autoridade. Amém, Jesus? Então, eu não sou contra mulheres pregarem a palavra. Eu não sou contra mulheres orar pelas pessoas. Eu não sou contra as mulheres evangelizar, ser missionárias, serem pastoras, né, evangelistas. Enfim, não sou contra. Eu acho que isso, a mulher, ela é usada também grandemente por Deus. Mas a mulher precisa reconhecer o seu lugar. O homem precisa reconhecer o seu lugar. Porque o homem não pode judiar da mulher, porque ele tem como cabeça Cristo. Cristo está acima dele. Se Cristo não judia dela, por que eu vou judiar? Amém? Então há uma hierarquia. Deus, Jesus, o homem e a mulher. Quando Paulo fala que o homem não foi feito por causa da mulher, é porque o homem foi criado primeiramente, né, para tomar conta daquilo que Deus criou antes do homem. Depois que o Deus criou o homem, vendo que tudo que ele fez era bom, a única coisa que Deus achou que estava faltando na balança era uma companheira para o homem. Então Deus vai lá, né, e põe o homem num sono profundo. A primeira cirurgia da Bíblia acontece aqui. Deus vai lá, tira uma costela dele, do homem, faz a mulher. Então, o homem não foi criado da mulher, mas a mulher foi criada do homem. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, quando não há essa visão de hierarquia, o lar, a família, há de pender para um lado. Porque quando a esposa não respeita o marido, quando a esposa não se coloca no lugar dela de edificar a casa, ser uma boa esposa, companheira, adjunta, né? Ajudadora, aquela que está do lado para incentivar, né? O lar não vai para frente. A tendência é que a família deixe de existir, rache, separe, que não é o que nós estamos vendo por aí, né? Muita separação. Infelizmente o casamento religioso caiu drasticamente no nosso país por causa da união estável. Hoje as pessoas falam assim, não, eu vou tentar a sorte, eu vou viver junto, se não der, maravilha, cada um pro seu canto. Hoje as pessoas estão investindo nisso e não no casamento verdadeiro que fala na Bíblia, a união de um homem e mulher através do santo matrimônio. Amém? Então tudo isso leva o quê? Leva a uma destruição moral da sociedade que nós estamos vivendo.
Pessoas sem princípios, sem regras, sem amor, sem limites. Amém, Jesus? Sem limites. Então, um homem inteligente, um homem de Deus, ele sempre vai consultar a sua adjuntora, a sua amiga, a sua ajudadora. Olha, estou querendo tomar essa decisão, estava pensando em fazer isso, o que você acha? A mulher vai expor seu ponto de vista. Mas a decisão continua sendo de quem? Do homem. Amém? Então, se a mulher chega e fala, olha, eu estava pensando nisso, eu estava pensando naquilo, estava querendo fazer isso. A mulher que faz alguma coisa sem o consentimento do marido, o que acontece? O marido está trabalhando, um suor quente de rachar. A mulher passa, vê o cartão de crédito. Vi um vestido lá na cidade para mim. Vou lá. Sem, meu bem, amor da minha vida. Não, porque a mulher sabe pedir, né? Sabe ou não sabe? Meu chuchuzão. Querendo tanto vestido que tá lá na cidade. Você acha que o marido vai negar? Você acha? Não vai. Mas se pega escondido, vai lá e compra. Depois o marido vai pagar a fatura. Que é isso, meu Deus do céu? Quase infartei. Vai dar o quê? No mínimo, discussão. Amém? Então, o que Paulo está dizendo sobre o véu não é a doutrina. Naquela época, a túnica era usada? Era. Como é até hoje? Sim. É culturalmente, Paulo está falando? Sim. Mas e para nós hoje? Está falando sobre estar sobre a autoridade. Não é trazer a prática como a Igreja Cristã do Brasil trouxe. Amém? A Cristã do Brasil senta de um lado, senta as mulheres, do outro senta os homens, e as mulheres cobrem a cabeça. Irmão, qual é a minha visão sobre isso, sobre a Igreja Cristã do Brasil? Se eles estão servindo a Deus reto, e se Deus está se agradando com eles, que eles continuem assim. Não estou eu aqui para meter o dedo na doutrina de ninguém. Amém? Mas que seja de coração. Agora, para que eu já percebi, já vi, já constatei, né? E já tirei minhas conclusões, não adianta o camarada estar lá, vestir, a mulher botar, né, o véu na cabeça, voltar para cá, ser um demônio dentro de casa. Amém? Ter a língua maior do que o corpo. Coração negro, com raiva de todo mundo. Amém? Só eles são santos, só eles vão para o céu. O resto das todas as igrejas são tudo diabo. Tá entendendo? Então tá errado. Para que tudo isso? Não é nada. Amém? Então, exclusivamente Paulo está falando de autoridade. Presta atenção no que Paulo fala. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos, como os entregueis. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Perdão. Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Deus, Cristo, homem e mulher. Amém? Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí as pessoas falam assim, o Espírito Santo é o último, é o mais fraquinho. Não, é o que mais nos ajuda. A mulher é Deus, Jesus, o homem, a mulher. Nossa, a mulher não vale nada, é o último, é a que mais nos ajuda. Amém? Vai prestando atenção. Aí ele vai dizer, todo homem que ora e profetiza tem a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Amém? O que ele está falando aqui? De homens que não estão exercendo a sua autoridade. É ou não é? Que não estão exercendo a sua autoridade. E aí, irmãos, eu quero falar um negócio que é difícil, mas tem que falar. Tem cada homem bundão aí, irmão. Desculpa o termo, estou em cima do púlpito, mas português, claro, para você entender. Tem homem aí, irmão, que mulher bate na cara dele. Mulher põe a roupa mais curta do que não sei o que, sai pra rua,
E o cara tá lá, fala nada. Hã? Você tá entendendo? Misericórdia, irmão. O homem chega dentro de casa para comer, não tem comida. Se quiser, você compra. Homem desonrado, irmão. Amém? Então, coloque as coisas no lugar. Deus, Ele estabeleceu uma regra. E nós não podemos quebrar as regras. Nem para mais e nem para menos. Precisamos ser equilibrados. Dentro de uma perspectiva que Deus honre o homem e Deus honre a mulher. Porque se a mulher cumpre o seu papel como tem que cumprir, quem vai honrar ela é Deus. Se o homem cumpre o seu papel como ele deve cumprir, quem vai honrar o homem é Deus. Amém? E aí Paulo continua dizendo: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, e como se a tivesse raspada. Mulher que não está debaixo de autoridade. Mulher casada que não se dá o respeito, que não trata o seu marido bem. Está entendendo? Está sendo desonroso. É como se tivesse com a cabeça raspada. E ele vai dizer mais: se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Se ela não está debaixo de autoridade, os tosquiadores eram aqueles homens que tiravam a lã das ovelhas, que cortavam a lã das ovelhas. Da mesma forma, está descoberto diante de Deus. Então ele vai dizer também: e se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu, que esteja debaixo de autoridade. Porque ele fala que é vergonhoso a mulher que não está debaixo de autoridade, que não respeita a autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem, a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. E aí você explica, né? Alguns comportamentos de mulheres, alguns comportamentos de homens. Porque, infelizmente, inverter os valores, tá? Então as coisas começam a dar errados. Começam a acontecer coisas erradas. Tanto o homem como a mulher têm responsabilidades e deveres. E elas precisam ser cumpridas conforme a palavra de Deus. Amém? Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Amém, Jesus? Por isso que quando, né? Eu vou, a mulher fala, eu estava querendo ir em tal lugar. Eu falei, não vai lá não. O que a mulher faz? Vai. Tá entendendo? Então, as coisas precisam se encaixar perfeitamente. Só que nós estamos vivendo num mundo agora liberalista, onde a mulher, né, ela pode ser uma mulher feminista, dono do seu nariz, dono do seu corpo, faz o que quer com o corpo, tá entendendo? E pronto, final. Isso é uma inversão de valores. Tá? Isso é contra a lei de Deus. Então a gente precisa entender isso para que as coisas ajam de uma maneira bíblica na minha vida, na sua vida, e o nosso lar possa ter um equilíbrio de Deus, ter paz, né? E receber as promessas de Deus na nossa vida. Aí no versículo 9 ele fala: o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O homem foi criado para o propósito de cuidar daquilo que Deus criou primeiro, o jardim do Éden. Mas e a mulher? A mulher foi criada depois, para ser companheira do homem, para cuidar do homem. Amém? Se o homem cuida o que é de Deus, a mulher cuida do homem. Amém, Jesus? Então entenda isso. Tá? Entenda isso. Por favor.
Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Anjos que ele fala aqui, que ele está falando celestial. Ele está falando anjos da igreja. Que as mulheres deviam ter um sinal, se era casada ou não. Lembra da dracma? Lembra que uma mulher perdeu a sua dracma? O que era dracma? Era uma moeda que se usava na cabeça. E aquilo, todo mundo que olhava que a mulher era casada. Aquilo ali era um presente de casamento. Quando aquela mulher perdeu a sua dracma e ela perdeu, e ela não perdeu na rua, ela perdeu dentro de casa. O que aconteceu com ela? Ela não estava sob a autoridade do seu marido. E, no entanto, ela ficou desesperada procurando a dracma novamente. Por quê? Porque ela vivia a palavra de Deus, ela sabia a importância de estar usando aquilo. Amém? Então, uma mulher, ela tem que ter a consciência de dar a importância para o seu marido, o respeito para o seu marido. E o marido também, sendo um homem de autoridade, o chefe da casa, autoridade sobre a família, ele precisa cuidar bem da esposa, cuidar bem dos filhos. Amém? Não é ser um ditador dentro de casa, é ser um companheiro. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E aí ele vai dizer: todavia, nem um homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Exatamente. 2 homens numa ilha, depois de 50 anos, só esqueleto. 2 mulheres numa ilha, depois de 50 anos, só esqueleto. Mas um homem e uma mulher, depois de 50 anos, já tem uma sociedade lá. Amém? Então o homem não é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Quem está entendendo, diga amém. Paulo, ele não se casou. Ele foi independente de mulher? Não. Por quê? Ele nasceu de que jeito? A mãe dele deu luz a ele. Ele só não se casou. Mas ele teve que depender de uma mulher para vir no mundo. Amém? E é a mesma coisa. Alguma criança é gerada sem ter a participação do homem? Nem artificialmente. Precisa do produto do homem. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta. Então o homem não é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. O homem precisa da mulher, e a mulher precisa do homem. Deus criou com essa função. Amém? Então isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz: pois como a mulher provém do homem, assim também o homem nasce de mulher. Mas tudo vem de Deus. Então existe o que? A vontade de Deus. E quando a vontade de Deus ela permanece na nossa vida, eu tenho o meu lugar dentro de casa, minha esposa tem o lugar dela. E Jesus Cristo é o centro. Amém, Jesus? Hoje nós estamos inseridos numa sociedade que a mulher trabalha. Amém? A pastora trabalha, e como ela me ajuda trabalhando. Às vezes acaba o meu dinheiro, eu pego o dinheiro dela. Você não tem R$50 para dar para mim, não? Mas cadê o seu dinheiro? Já acabou, paguei conta, filha. Paguei conta, presta 50 contas aí. O que você está querendo? Eu preciso cortar cabelo. Preciso colocar um gás no carro lá, dar uma gasolina. Amém? Então um ajuda o outro. Parceria. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, hoje a mulher trabalha, amém. Hoje ela pode trabalhar. Nós estamos inseridos numa sociedade cristã, liberal. A mulher trabalha. A mulher, hoje ela chega em grandes cargos dentro da indústria, né? Então, você tem que nem a minha nora, tenente da aeronáutica, chegou num patamar, né? Então, exerce essas funções, mas agora, porque a minha nora é tenente da aeronáutica, o Leonardo vai ter que bater continência para dentro de casa? Não pode. Lá ela vai exercer a autoridade, né? De tenente para baixo, ela vai ter que exercer lá. Mas dentro de casa ela tem que exercer? Não. Amém, Jesus? Uma vez,
Eu vi aquela pastora que morreu, Ludmila, que é cantora, que morreu. Ludmila Feber. Eu falei o nome da mulher tudo contrário. Feber primeiro, depois Ludmila. Ludmila Feber. Ela era pastora presidente do ministério dela. Tá? Coisa que eu não concordo. Amém? Não concordo. Ter uma pastora que prega a palavra, que faça a obra de Deus dentro da igreja, maravilha. Mas ser a presidente, não concordo. Porque assim, nós estamos lendo aqui. Amém? Mas ela disse algo muito interessante. Antes dela falecer, eu vi um documentário sobre a vida dela. É uma cantora excepcional, né? Foi. E ela falou assim: olha, eu sou pastora do ministério. Certo? Eu sou pastor do ministério, mas eu sou obediente ao meu marido. Aí perguntaram para ela, mas lá na casa da senhora? Não, lá na minha casa, meu marido que manda. Deus me deu um ministério aqui, mas mesmo aqui eu sou submissa a ele, e lá na minha casa é ele que manda. Então, uma posição, que pelo menos ela não inverteu valores dentro da casa dela. Tá? Então, isso é muito, a gente tem que entender. Amém, Jesus? Então, não é que eu vou falar que é bíblico, tá? Porque você não encontra nenhuma pastora, tá? Quer dizer, você encontra assim, você encontra a mulher que pastoreava, né? Igual pastor que nem era Davi, pastoreava lá, né? Você vai encontrar na Bíblia, né? Até esqueci o nome da personagem que na Bíblia que era pastora de animais. Mas você vai encontrar uma tal de Lídia, tá? Que Paulo ressuscita, que Pedro ressuscita ela. Essa mulher, ela é pregadora do evangelho. Ela era pregadora do evangelho. E, nem tanto, Pedro vai até citar ela como uma verdadeira discípula de Jesus. Tá? Então, não é que eu vou falar para você que é bíblico, tá? Eu vou falar para você que Deus usa as mulheres. E eu não tenho nada contra isso. Entendeu? Mas outros ministérios têm. Assembleia de Deus não aceita mulher como pastora. Não aceita. Se entrar uma pastora lá, eu sou pastora de tal ministério assim se assado, vai sentar lá embaixo, não senta lá no ministério. Entendeu? Então é assim. Tem ministério que reconhece, tem ministério que não reconhece. Entendeu? Então isso fique bem claro para nós. Mas que a mulher, ela pode e deve ser usada por Deus, isso sim. Então nós não podemos diminuir uma mulher. Entendeu? Ah, não, ela é mulher, olha, melhor não dar oportunidade não. Não existe isso. Entendeu? É claro que toda a responsabilidade que um homem tem de assumir um púlpito para pegar a palavra, a mulher também tem que ter. Você já pensou uma mulher, um homem que sobe no púlpito para pregar uma palavra que não honra a sua família, que não cuida bem da sua mulher? Ele está pregando em vão. Já pensou uma mulher subir para pregar a palavra que não respeita seu marido em casa? Que não é submissa ao seu marido em casa? Ela está pregando em vão. Tá entendendo? Então as responsabilidades existem. Tá? Agora, lá fora, cada um interpreta de uma maneira, né? Mas Deus ele honrou as mulheres. Jesus, quando ressuscitou, apareceu para quem primeiro? Para as mulheres. Ele não apareceu para os discípulos. Ele foi aparecer para as mulheres, honrando o ministério das mulheres. Quem financiou o ministério de Jesus na terra? As mulheres. Mulheres ricas, que vendia as suas posses e doava para Jesus. Não foram homens. Então, em vários momentos você vê mulheres, Ruth, Débora, né? Então você vê várias mulheres, Maria, própria Maria, várias mulheres, essa Lídia, né? Também vai falar de o apóstolo Paulo, ele fala de Prisca. Ele dá um apelido carinhoso para Priscila, chamando ela de Prisca, uma mulher usada por Deus. Amém? Então você vê várias mulheres sendo usadas por Deus na Bíblia.
Então isso demonstra o carinho que Deus tem pelas mulheres, o carinho que nós temos que ter por elas também. Amém? Só que cada um no seu quadrado. Então a mulher, ela precisa ser submissa ao homem. Ponto final. Não se discute isso. A mulher tem que ser submissa ao homem. Se tem uma decisão, uma coisa para tomar decisão em casa, a última palavra é de quem? Do homem. Amém? Mas é claro que o homem precisa ter consciência, tem que ser uma decisão que não afete a vida da mulher. Amém, Jesus? A gente precisa buscar essa sabedoria, porque viver junto, irmão, é ter sabedoria. Andar, ser um casal, construir uma família, tem que ter sabedoria. Não se põe tudo a perder. Amém? Fundar um ministério. Na minha visão, tá, irmão? Do que eu entendo de Bíblia. Tá bom? Do que Paulo ensina. Para mim, uma mulher ser pastora, presidente do ministério, aí não. Mas ela ajudar como pastora na igreja, orar, pregar, evangelizar, maravilha, tá? Mas ser pastora não. Por quê? Porque ela vai exercer autoridade. A Bíblia diz que a mulher, ela precisa estar debaixo de autoridade. Amém? E aí diz mais: julgar entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça coberta? Ou vós ensina a mesma natureza que é desonrosa para o homem ter cabelo comprido? Os gregos usavam cabelo comprido, porque eles tinham aquela tendência de mitologia, de deuses. Então, os gregos principalmente usavam cabelo compridos. E Paulo falou, ó, vocês estão se parecendo com a mulher. A mulher deve usar cabelo comprido, vocês não. Então vocês vão se converter a Jesus? Vamos, então corta o cabelo. Tá entendendo? Então Paulo começou a chegar os caras nos eixos, como tem que ser. Amém? Então eu conheci um pastor aí. E esse pastor, o cabelo dele é pior que o meu, cara. O meu cabelo, ele cresce pra cima, assim, sabe? Ele não cai dos lados, ele cresce pra cima, né? É Black Power, né? Chamado, né? Antigamente era Black Power, né? Então, cabelão igual o meu. Aí o que o cara fez, esse pastor, tá? O pastor alisou o cabelo, irmão. Não sei se é Enê, não sei se é chapinha ou progressiva. Colocou lente de contato azul. E o cabelão do homem faz uma curvinha aqui atrás, assim, ó, na altura do ombro. Meu irmão, o homem ficou estiloso, cara. Estiloso. E eu falei assim, é que eu tenho coragem de fazer isso, tá louco? Não faço nada. Amém? Então, o que acontece? Nós precisamos nos manter naquilo que Deus criou, irmão. Deus criou a mulher para ter cabelo comprido? Maravilha. Deus criou o homem para ter cabelo comprido? Não. Amém? Então você vê cada homem aí, cabelo lá na cintura, né? Parece cabelo de mulher mesmo, né? Às vezes tem muita mulher que não tem cabelo igual o homem tem. Mas é certo andar daquele jeito? Não. Dá tendência a muita coisa, entendeu? Dá interpretação de muita coisa. Então não compensa a gente dessa forma. Amém, Jesus? Então a gente tem que ser padronizado. O homem cabelo curto, mulher cabelo comprido, pronto, acabou. Amém? É óbvio que chega a ser uma certa idade, a mulher, ela perde o vigor do cabelo, né? Aí a tendência das mulheres ficarem, né, mais experientes, elas vão diminuindo o volume do cabelo. Maravilha. Isso é uma questão, né, questão do corpo, enfim, da idade. Até aí tudo bem. Mas uma mulher, né, que é moça ainda, e ela, né, já corta tudo o cabelo, fica andando com o cabelo raspado pra rua. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Entendeu? Pelo amor de Deus. Então a gente tem que ter algum certo equilíbrio na nossa vida e dizer para os nossos filhos, ó, isso não, faz isso. Tá entendendo? A não ser que uma profissão tenha que fazer isso, alguma coisa dessa forma. Enfim. Mas infelizmente, felizmente, nós temos que manter a regra que Deus criou. Amém? E ele diz, mas ter a mulher cabelos compridos lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Vendo? Então o véu praticado, Paulo estava arrancando aqui.
o que veio de doutrina, o que veio de costume. Paulo falou, ó, o cabelo comprido da mulher já serve de véu. E a marca sobre ela a autoridade, que é o respeito que ela tem pelo seu marido. Acabou. Põe um ponto final nisso. Aí, mas a igreja cristã do Brasil, pastor, que as mulheres usam véu lá. A Laísa tá numa casa alugada lá em Pirituba. E tá ela e mais três meninas. Uma das meninas da Cristã do Brasil. Ela falou assim, pai, nós vamos orar aqui. São 3 convertidas e uma não convertida. Eu falei, essa uma não convertida tá aí no meio de vocês 3 convertidos, pra vocês converter elas. Né? Ela falou assim, pai, tem a irmã lá, ela vai orar, ela coloca o véu. Porque ela é da congregação cristã. Daí ela coloca o véu, pai, para poder orar. Eu falei, amém, filha. Se ela ora daquela forma, se ela se sente bem assim, e se ela honra a Deus assim, maravilha. Não é o véu. A gente sabe que não é o véu. O véu é alguma coisa na cabeça de alguém? Não, é o coração. Amém? Então nós não precisamos ter preconceito deles. Eles usam o véu, as mulheres usam o véu lá na congregação cristã. Ai, credo, não vou nem chegar perto. Não precisa ter preconceito não. O véu não é nada, irmão, para Deus. Agora, o que está no coração, sim. Amém? Então não adianta, como eu já vi várias vezes, eles se desfazendo de nós. Quando eu fundei o ministério, eu fundei do lado de um homem da congregação cristã. Pensa que o cara infernizou eu um tempo, irmão, por causa da igreja. Ia lá, reclamava da bateria. E o cara tocava na banda da congregação cristã. Ia lá, reclamava da bateria. O culto tá terminando muito tarde. Que não sei o que, não sei o que. Todo dia abre a igreja. Será que você não vê que incomoda? Que papapá, que eles fazem um culto uma vez por semana. Aí, irmão, como é que esse camarada largou do meu pé? Um dia, escutou aquela gritalhada. Ele saiu correndo de lá para vir xingar eu dentro da igreja. Quando ele chegou na porta da igreja, tinha 10 pessoas manifestadas com o demônio. Os demônios urrando, gritando. O cara regalou um olho desse tamanho assim, ficou paralisado na porta da igreja. Nós fomos lá, expulsamos um por um, as pessoas voltaram ao normal, e eu sabia que ele tinha vindo para xingar. Eu fui direto nele no portão e falei para ele assim, você vai querer se levantar contra a igreja do Senhor Jesus? Você viu o que está acontecendo aqui? Nunca mais ele foi na porta da igreja para reclamar de alguma coisa. Nunca mais, porque ele viu com os olhos dele o poder de Deus. Nunca mais. Hoje nós saímos de lá, mudamos Beira-Rio, enfim. Mas nunca mais ele reclamou da igreja. Então, se eles nos julgam, eles estão errados. E nós não podemos julgar eles. Amém? Se eles põem o véu para orar e ora e Deus ouve, maravilha. E honra a Deus, maravilha. Se segue a palavra, maravilha. Amém? Se obedece a palavra de Deus, maravilha. Que ele continue usando o véu. Mas ele não pode me acusar de não usar. Amém? De falar assim, não, você não é mulher de Deus, você não ora com véu. Não pode falar isso. Que daí ele fere os princípios do Senhor. Amém, Jesus? Quer faça, quer não faça. Amém? Que comamos ou bebamos, que façamos para a honra e glória do Senhor. Não para ofender alguém, não para machucar alguém. Amém? E aí, para terminar. Se contudo alguém quiser ser polêmico, tá aí, prato tá cheio. Se quiser ser polêmico, nós não temos tal costume. Qual que é o tal costume de Paulo? Que ele fala que não tem, de colocar o véu. Amém? Para Paulo, a mulher, tendo o cabelo comprido, estando debaixo da autoridade do seu marido, respeitando seu marido, ela já está com a cabeça coberta. Então, se alguém quiser ser polêmico, o que Paulo fala? Se você quiser ainda orar com o véu na cabeça no nosso meio, se quiser criar polêmica, o problema é seu. Porque eu já estou dando a diretriz e já estou mostrando para vocês o caminho. Amém? Tal costume, nem as igrejas de Deus. E aí ele pegou pesado. Nem as igrejas de Deus. As igrejas de Deus não têm esses costumes.
Ah, mas então você quer dizer que eu tenho costume... Foi Paulo que disse. Amém? Tá na sua Bíblia escrito isso também? Tá? Vamos ler esse último versículo de novo. Se contudo alguém quiser ser polêmico, nós não temos tal costume. Bem claro, tá? E aí o que ele vai falar? Nem as igrejas de Deus. E aí eu levo você lá para Mateus, capítulo de número 16. Jesus pega os discípulos, leva para Cesareia de Filipe, porque existia 2 Cesareias na época, a Cesareia e a Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe era uma cidade ainda em construção, uma cidade portuária que estava ainda em construção. Herodes estava fazendo para homenagear o seu filho, tá? E como era uma cidade ainda em construção, não havia habitantes, mas havia manobra do exército romano. Então Jesus pegou os discípulos e levou para Cesareia de Filipe, porque Jesus falou assim: eu vou levar para Cesareia de Filipe, porque lá não vamos encontrar ninguém que venha pedir oração, que venha pedir uma palavra, enfim, eu vou poder ficar tranquilo com os discípulos para poder conversar com eles. E quando Jesus senta e pede para os discípulos sentar, a primeira pergunta que Jesus fala para os discípulos é: o que os homens têm perguntado do Filho do Homem? Ou, o que vocês têm ouvido que as pessoas têm falado de mim? E aí, um discípulo levantou e falou: uns têm falado que o Senhor é Jeremias. Um outro discípulo levantou: falaram para mim que o Senhor é Elias. Levantou um outro: falaram para mim que o Senhor é algum dos profetas. Mas Pedro se levanta por último e diz: não, primeiro Jesus vai falar: tá, disseram isso para vocês, mas e vocês? Depois de ouvir isso que o povo falou, o que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro se levanta: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas. O que é Bar-Jonas? Pedro, filho de Jonas. Porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que estás no céu. Ninguém falou que Jesus era o Cristo, ninguém do povo falou que era Jeremias, Elias, enfim. Mas Pedro reconheceu ele como Cristo. E da onde vem a revelação? Do céu. Jesus vai pegar uma carona na revelação de Pedro. Ele vai falar: Pedro, e sobre esta pedra? E aí esta pedra é uma conjugação de preposição, e tem que saber português para não pregar errado, porque essa pedra está falando do próprio Senhor Jesus. Se fosse esta pedra, estava falando de Pedro. Então trocar essa por esta, você muda a direção da pergunta. Amém? Essa mostra o sujeito da pergunta. Quem é o sujeito? Jesus. É uma regrinha de português. Se você não sabe a regra de português, você prega errado. Você vai falar que a pedra é Pedro. E a pedra não é Pedro. Não é porque Pedro é pedra, não é pedra que Jesus falou. Entendeu? Então tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém, Jesus? Ele fala essa pedra, ele está falando dele mesmo. Amém? Está falando dele mesmo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Paulo está falando? A igreja, o que ele está falando? Nem as igrejas de Deus. Então havia algumas igrejas que não eram de Deus. Jesus vai dizer: eu edificarei a minha igreja. Edificarei futuro. Jesus está falando que está edificado agora lá, aonde eles estão, não é de Deus. Não é dele. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja. Então Jesus falou bem claro: as igrejas que estavam na época de Jesus não era dele. Assim como Paulo falou que nem toda a igreja era de Deus.
Então temos que ter essa consciência. Nem todo lugar que está pregando Jesus é realmente Jesus.